Assassinato do padre Casemiro. A polícia procura quarto suspeito de participar da morte do religioso. Crime da 113 Sul. Julgamento de Adriana Vilela chega ao quarto dia. Servidor do STJ é condenado a pagar 30 mil de indenização por danos morais por difamar mulheres na internet. E mais, o DR começa a multar motoristas que usam faixa exclusiva da EPNB. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. A partir de hoje, quem for flagrado dirigindo nas faixas exclusivas de ônibus da EPNB vai ser multado. Antes, a notificação para quem usava o trecho restrito para ônibus era apenas educativa. E agora, quem cometer essa infração, além de correr o risco de se envolver em acidentes, vai sentir no bolso. A multa é de R$ 90. A faixa exclusiva na Estrada Parque Núcleo Bandeirante foi criada há quase uma década. Mas em agosto deste ano, o trecho foi aumentado com a justificativa de dar mais fluidez ao trânsito e beneficiar principalmente quem usa o transporte público da capital. É bom que os ônibus vão, mas assim, por outros que os outros trabalhadores também dos que têm os carros, né, complica muito. Para facilitar a adaptação, quem não fazia parte do grupo prioritário e mesmo assim usava a faixa não era multado. Mas, a partir de agora, o flagrante será convertido em multa e pontos na carteira. Quem usa a pista vê a penalidade de R$ 83 e o aumento da faixa exclusiva com ressalvas. Antes não estava com esse tanto de fluxo de carro, porque são muitas saídas, são saídas do Recanto, Riacho, Samambaia, Santo Antônio, então assim, eu acho que piorou. Ela é uma linha de tráfego para os ônibus, né? Mas ela dificulta muito o veículo, né, particular, porque aqui essa entrada aqui, ela poderia adiantar muito mais, que tem muita saída de trânsito aqui, muitos carros, então ele cria um impedimento aqui dos carros pequenos trafegar para entrar na via. Mas para não ser pego de surpresa, é bom ficar ligado às dicas. A faixa exclusiva foi estendida em 3 quilômetros. Ela se junta aos quase 5 quilômetros que já existiam no trecho. Só podem circular ônibus, táxis e transporte escolar. Já que a gente está falando do trânsito lá na EPNB, vamos colocar na tela aqui imagens do DR para a gente acompanhar a volta para casa. Olha a EPA Norte aí, meu amigo, está tudo travado. Bastou chover em Brasília para a gente ver muitos congestionamentos. Tem até uma carreta parada aqui do lado à direita no acostamento, tem carro parado também e um longo congestionamento para quem vai lá para Sobradinho, Planaltina, lá na ponte já está a torre de TV digital. E aí o congestionamento está grande. Vamos ver mais uma via agora na EPTG. Volta para casa também o trânsito congestionado. É impressionante, só chover em Brasília que o trânsito fica desse jeito, né? Agora mais uma câmara do DR para a gente na 040 também. Hoje tá difícil. Também tem carro parado aqui no acostamento 040 com trânsito lento, tem congestionamento. Vamos para a última, torcendo que não tenha congestionamento, mas também tem. Olha só, tem na EPNB congestionamento, na 040, também na 020 e a gente está vendo aí que também na EPTG hoje o trânsito está daquele jeito. Bastou chover que o trânsito ficou bastante lento. Vamos fazer o seguinte, então, ao longo do Band Cidade a gente vai atualizando a situação do trânsito de Brasília. Para você que não saiu do trabalho ainda ou vai sair de casa, fique ligado aqui no Band Cidade. E voltou a chover hoje à tarde em alguns pontos do DF. Você viu aí que tem pista molhada nas vias aqui do Plano Piloto e pelo Distrito Federal. A chuva pegou algumas pessoas de surpresa. Você está vendo que já tinha gente de guarda-chuva, esperando já a chuva. A temperatura máxima hoje foi de 20 graus, 25 graus e a umidade ficou em 60%. A previsão é que o tempo fique assim, nublado, chuvoso até sábado. E foram 113 dias sem chuvas, com temperaturas altas e umidade baixa. A gente vai trazer mais informação para você aqui, porque o GDF inaugurou hoje pela manhã, em Águas Claras, uma nova faixa que promete melhorar o trânsito na saída pela EPTG. A obra estava parada desde 2015 e foi retomada no começo do ano. A expectativa da população é que o trânsito no local melhore com a nova faixa. É ótimo, fechou muito boa para a cidade e vai desafogar o trânsito aqui dessa região. Sempre que aumenta mais faixa, né, vem melhoria, né? Essa era uma demanda antiga de Águas Claras. O trânsito na região nunca foi dos melhores e ficava ainda pior devido à entrada da faculdade que fica ao lado do balão. Era o objetivo principal, desafogar a Castanheira,
Então, antes a população ficava ali 30 minutos, 40 minutos para sair de Águas Claras, e eu acredito que com essa faixa agora, esse fluxo vai melhorar bastante. A nova faixa melhora o acesso à faculdade, por isso foi construída por parceria público-privada. Toda a obra, incluindo a ciclovia, a calçada e parte elétrica, custou em torno de R$600 mil. A parceria pública-privada funcionou. A Unieuro entrou fazendo exatamente esse acabamento externo que nós estamos vendo aqui, que ficou de excelente qualidade. A obra estava parada há 4 anos e foi retomada pela nova gestão há 8 meses. Segundo o secretário de governo, um viaduto deve ser construído na outra saída da cidade, na EPNB. Lá pelo outro lado, o projeto está em andamento, já está na nossa planilha dos projetos selecionados como os prioritários, e assim que viabilizar o recurso, o final do projeto será licitado, nós vamos entregar isso à comunidade. 150 postos de combustíveis foram notificados pelo PROCON porque estavam vendendo o litro da gasolina acima de R$ 40,22. O parâmetro para notificação seguiu o preço médio praticado no DF entre os dias 8 e 14 de setembro. O DF tem hoje cerca de 320 pontos de venda e o preço subiu na semana passada, antes mesmo do reajuste repassado pela Petrobras diante da crise na Arábia Saudita. E o PROCON investiga se houve aumento abusivo de preço e até a possibilidade da prática de cartel. Os postos têm até 10 dias para apresentar defesa pelas notificações e no fim desse processo administrativo, se for constatado o descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, os postos podem ser multados em até R$ 9 milhões. A gente continua de olho nessa história. Olha, o fim da novela da cobrança da bagagem despachada nos aeroportos, porque o Congresso Nacional manteve o veto do presidente Bolsonaro, que permite a cobrança de bagagens de até 23 quilos despachadas em voos domésticos. O placar da votação foi de 247 votos pela rejeição do veto e 187 pela manutenção. Mas eram necessários 257 votos contra para a derrubada. Com a manutenção do veto pela Câmara, o tema não precisou ser analisado pelos senadores. Assim, continua valendo a resolução da ANAC sobre o assunto. A autorização para a cobrança do despacho de bagagem foi dada em 2016 pela agência. A mesma norma permite que o passageiro leve na cabine uma bagagem de mão de até 10 quilos. A promessa inicial era que, com a cobrança, os valores das passagens aéreas diminuiria, o que não aconteceu. A gente volta a falar do crime da 113 Sul. O julgamento de Adriana Vilela chegou ao 4º dia no Tribunal do Júri de Brasília. Hoje foi a vez das testemunhas de defesa e até agora 14 pessoas entre acusação e defesa já prestaram depoimento. O 4º dia de julgamento da arquiteta Adriana Vilela foi totalmente destinado aos depoimentos das testemunhas de defesa. No total, 10 pessoas foram convocadas. O primeiro a falar foi Enio Esteves. Ele é um ex-cunhado da Ré. Depois dele, Geraldo Flávio de Macedo Soares, advogado que atua em Montalvânia, Minas Gerais, respondeu às perguntas. O senhor conversa com ele? Conversa. O senhor pode conversar com ele para ele explicar para ele que o crime de mando, a pena é menor que a do latrocínio? Eu falei com ela, tudo bem, eu converso com ele. Só que quando eu conversei com ele, eu não fui falar nos termos que ela me pediu. Aí ele respondeu imediatamente, não tem mandante. Quem matou foi eu e Leonardo, nós matamos para roubar. Ontem, o primeiro a depor foi José Ribamar Campos Alves. Ele é irmão de Leonardo Campos Alves, um dos 3 condenados pela execução do crime. Durante o depoimento, José Ribamar disse que não sabia nada sobre o caso. Ele contou que ficou sabendo da prisão do irmão pela TV e que Leonardo sempre disse que é inocente, mas não explica como acabou condenado. Depois, falou o delegado aposentado Essimar Lolli. Ele afirmou que teve a oportunidade de ouvir Leonardo Campos Alves 3 vezes durante as apurações e que o condenado confirmou que Adriana Vilela foi a mandante do assassinato dos pais.
Durante o depoimento do delegado aposentado Essimar Lolli, a sessão precisou ser interrompida por conta de um bate-boca entre defesa e acusação. Enquanto os advogados de Adriana faziam perguntas à testemunha, um assistente de acusação chegou a dizer que a defesa mentia. O advogado Antônio Carlos de Almeida, o Cacai, pediu então a intervenção do juiz. Vamos falar aqui de outro crime, o caso da morte do padre Casemiro. A polícia está à procura do quarto envolvido no assassinato do padre morto no sábado à noite na Asa Norte. Até agora, 3 homens foram presos e o último detido foi Daniel Souza da Cruz, de 29 anos. Ele foi preso no Novo Gama. O padre Casemiro foi assassinado após a celebração da missa de sábado. O religioso foi encontrado estrangulado e com arames enrolados no pescoço na noite de sábado, após o quarteto invadir a paróquia e anunciar o assalto. E olha, ainda está dando muito o que falar o confronto entre justamente grupos ali em frente ao Supremo Tribunal Federal pelo julgamento das condenações da Operação Lava Jato. Grupos contrários entraram em confronto com a PM, assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, estava escrito e até dito aqui mesmo no Band Cidade, quando denunciamos o estado de abandono da Praça dos Três Poderes no fim do ano passado. Eu mesmo chamei a atenção para as pedras portuguesas, soltas, pesadas, pontiagudas, prontas para serem usadas por gente ruim, por criminosos. Aconteceu ontem, quarta-feira. Um manifestante covarde atingiu com uma dessas pedras um policial militar. O rapaz, ensanguentado, teve de ser levado a um hospital onde recebeu pontos no rosto. Ele teve sorte. Em outro ponto da cabeça, poderia tê-lo matado. O problema é que, no começo do ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal assumiu a responsabilidade e prometeu ao GDF reformar toda a praça. Mas até hoje, meses depois, o STF não conseguiu concluir nem mesmo o projeto da reforma. A Praça dos Três Poderes, sala de visitas da cidade, continua suja, o mato crescendo, pedras perigosamente soltas, prontas para serem usadas contra pessoas ou nas enormes vidraças do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Um servidor do Superior Tribunal de Justiça foi condenado a pagar R$30 mil de indenização por danos morais por difamar mulheres na internet. As informações estão chegando ao vivo com Cláudio Marcos, lá no estúdio da Band News FM. Vamos interligar nossos estúdios aqui do Band Cidade com a Band News, porque em 20 minutos tudo pode mudar. Muito boa noite, Cláudio. Agora eu quero saber se esse cidadão cometia crime no exercício da função. Se a gente estava pagando esse cidadão lá no STJ enquanto ele mexia no computador, hein, Cláudio? Pois é, Rodrigo. Essa é uma pergunta aí que a investigação, na verdade, não deixou muito clara, né? Mas a princípio não. Ele fazia isso no horário dele lá, de hora de descanso, na hora de folga, enfim. Mas ele usava aquele aplicativo de relacionamento Tinder para colher fotos e informações de mulheres. E aí ele pegava esse material e publicava em um blog com muitas informações que foram consideradas majoritariamente misóginas e também abusivas, todas depreciando aí essas mulheres. Por isso, como você falou, ele foi condenado a pagar essa indenização de R$30 mil, que vai para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Agora, Rodrigo, interessante a alegação que ele fez lá à Justiça. Ele disse que exercia liberdade de imprensa e de opinião ao fazer investigações de perfis que apresentavam informações falsas. Aí ficava xingando todo mundo, expondo as pessoas. Agora, Cláudio, esse caso é importante para mostrar que a internet não é terra de ninguém. Existem leis que precisam ser cumpridas, não é? É verdade. Esse é um ponto importante que você lembra, porque as pessoas muitas vezes acabam se confundindo pela liberdade que a própria internet oferece. Agora, se você vai lá, começa a agredir alguém, acusar alguém sem nenhuma prova, de forma descabida, você vai responder legalmente por isso. Você pode ser acionado na justiça, como foi esse caso, Rodrigo. E as leis precisam ser cumpridas. Cláudio Marcos continua acompanhando essas investigações para trazer atualização aqui para o Band Cidade. Valeu, Cláudio. Olha, vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres, evento promovido aqui pela TV Band e pela Rádio Band News. Vai ser no dia 5 de outubro, no Bosque do Sudoeste. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019, uma corrida para a gente levantar a bandeira aí da prevenção contra o câncer de mama. Está chegando aí o Outubro Rosa.
Olha, a Embaixada Chinesa promoveu ontem um evento em comemoração aos 70 anos da República Popular. O Centro Internacional de Convenções virou um pedacinho da China. As mais de 100 fotos mostram a evolução da China nos últimos anos. As cidades que viraram grandes metrópoles, a população que cresceu e vem prosperando junto com o país, que já é a segunda potência mundial. Tudo isso pode ser visto numa exposição comemorativa aos 70 anos de fundação da República Popular da China, promovida pela Embaixada do país aqui em Brasília. Mais de 60 milhões de pessoas que saíram da pobreza. A China é um segundo maior economia mundial. Também está sendo comemorados os 45 anos de relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Com isso, os laços econômicos se estreitaram cada vez mais e o país se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. A China já é, desde 2009, o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, 2018, nós tivemos uma corrente de comércio bilateral de quase 100 bilhões de dólares, que é perto de 25% de toda a corrente brasileira. A parceria entre as nações é fundamental para o desenvolvimento dos dois lados. A China e o Brasil estabeleceram uma amizade profunda e uma parceria estratégica global. E vamos culminar o ano justamente com a visita do presidente Bolsonaro em outubro e com a vinda do presidente Xi Jinping para a cúpula do BRICS em novembro. Isso apenas mostra tanto a prioridade que o Brasil confere às relações com a China, como também a prioridade que a China confere às relações com o Brasil. Para celebrar o Dia Nacional da República Popular da China, comemorado em 1º de outubro, a Orquestra de Câmara do Conservatório Central da China fez uma apresentação que encantou a todos os presentes. Em 26 de setembro de 1969, há exatos 50 anos, os Beatles lançavam o Abbey Road, um dos mais icônicos discos da história da música. Passado todo esse tempo, os garotos de Liverpool continuam sendo referência para outros garotos de todo o mundo, inclusive aqui de Brasília. 1, 2, 3, 4. Como podemos ver e ouvir, quase 50 anos depois do fim, os Beatles continuam relevantes, mesmo para os adolescentes da banda Astronomy. Os Beatles inovaram e mudaram muito sem se importar, tipo, alguma hora eles estavam tocando uma coisa e outra hora eles estavam tocando algo totalmente diferente. E isso é muito criativo e abriu portas para diversas outras coisas de estilos musicais. Mas antes de chegar ao fim, o quarteto mais famoso da Inglaterra lançou Abbey Road, um dos discos mais importantes da história da música. Nesta quinta-feira, o álbum, que conta com uma das capas mais icônicas da cultura pop, completa 50 anos de vida. Mas foi outro dia que o baixista Vinícius descobriu a banda. Quando eles criam um álbum, eles tentam sempre pegar o que não tem na música hoje em dia, o que a gente pode inovar, o que a gente pode fazer que as pessoas vão gostar. E isso é sempre algo que eu gosto, porque um negócio que eu gosto muito é sempre estar indo atrás de algo novo. Eu comecei a ouvir os Beatles porque eu sempre falavam dos Beatles para mim, e eu nunca tinha escutado. Eu decidi, vou dar uma ouvida para saber como é que eles são. Para esses meninos que têm entre 12 e 16 anos e se tornaram fãs de carteirinha de John, Paul, George e Ringo, o sonho é o mesmo dos ídolos, tocar e fazer sucesso. O guitarrista Felipe já tem até a receita pronta, baseada na inspiração dele nos Beatles. Eu acho que na forma que eles persistiram em fazer o estilo que eles gostavam, porque naquele mercado, etc., eles deviam ser muito criticados e etc., assim. Então, acho que a força de vontade que eles tiveram, assim, para continuar. Na ativa desde o fim do ano passado, o jovem quinteto brasiliense também toca músicas de outros artistas, como Nirvana e Pink Floyd. Mas a real paixão dos garotos é só uma: os Beatles. Olha só que iniciativa legal, no Colégio Gisno, na Asa Norte, de maneira voluntária, um senhor aposentado ajuda estudantes em diversas atividades no dia a dia. Agora ele fez uma horta que vai compor a alimentação dos alunos.
Quase todos os dias é possível encontrar o seu Celso pelo Centro Educacional Gisno, da Asa Norte. É que ele trabalha como voluntário na escola, ajudando em tudo que pode. Chama o seu Celso, que ele ajuda. Então, qualquer coisa que você precisa, ele sempre está aí para ajudar em tudo que você precisar. Ele ajuda, está sempre presente. E vira e mexe está aí na portaria, dando bom dia para os alunos e tal. Ele está ajudando muita gente. O mais novo projeto dele é a horta comunitária. Aqui temos alface, couve, coentro, tudo cultivado nos últimos 3 meses pelo seu Celso. Quem quer, não espere. Mão na massa. É o que eu fiz. Então tá aí para vocês verem a horta, que beleza de horta que está surgindo. O próximo passo é expandir a iniciativa, aumentando a variedade e incluindo a participação dos estudantes. Eu quero envolver o aluno. O aluno é o principal objetivo meu, é o aluno, colocar o aluno, meter a mão na massa. A ideia é que as hortaliças possam complementar a merenda dos alunos. Além disso, os estudantes pensam em incrementar ainda mais o trabalho do seu Celso. A gente pretende crescer a horta e outros canteiros de flores, essas coisas, para que se torne um ambiente mais agradável. No primeiro dia da colheita, a julgar pela cara do Riquelme, podemos dizer que a iniciativa deu certo. Maravilhoso, 100% fresquinho. E veja a seguir, vamos tirar dúvidas com especialistas sobre a leishmaniose, uma das doenças tropicais mais perigosas. Vamos ver imagens agora da Épia Norte na volta para casa. Você vê aí que tem muito congestionamento hoje. Lá para a subida do Colorado, tem que ir com calma, paciência e a gente volta já. Você sabe o que é calazar ou leishmaniose? Pois é, uma doença infecciosa que pode levar à morte. A doença é causada por um parasita que é transmitido pela picada do mosquito palha infectado. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2018 foram 3.466 casos em todo o país de leishmaniose visceral, que é a mais grave. E para tirar dúvidas, entender melhor, a gente está no estúdio hoje com o infectologista, doutor Leandro Machado. Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade, Obrigado. Doutor. Muito boa noite. Então, vou explicar para o telespectador o que é a leishmaniose e como é que ela é transmitida, doutor. Então, a leishmaniose é uma doença causada por um parasita, pelo protozoário do gênero Leishmania. E no caso da visceral, da calazar, ela se manifesta com febre, aumento do baço, aumento do fígado, perda de peso. E é uma doença de evolução prolongada. Muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico dessa doença, porque ou o médico não pensa nessa doença, ou o paciente acaba buscando sempre o pronto-socorro. Então é importante o quê? Se você tem uma febre, que você já foi 1, 2, 3 vezes no pronto-socorro e não conseguiu resolver aquele problema, busque um especialista, para que a gente consiga fazer o diagnóstico dessa doença. Muitos pacientes acabam tendo um desfecho desfavorável porque é feito o diagnóstico de forma tardia. E é uma doença que tem cura. Se você faz diagnóstico na forma precoce e inicia tratamento, é um paciente que vai ter cura. O grande problema é o tempo que se demora para fazer esse diagnóstico. E o que pode acontecer? É letal, doutor? Pode vir a morte, inclusive, se não tratar? Se não tratar, a evolução é óbito. Essa é a evolução. Pode demorar menos tempo ou mais tempo, mas essa é a evolução da doença. Agora, qual é o papel do cachorro nessa história toda, doutor? Porque eu falo leishmaniose, todo mundo lembra do cachorro. Isso. Porque ele é o reservatório. Então, o mosquito pica o cachorro, ele se infecta com esse protozoário e ele pica o humano e transmite a doença. A grande questão tem vários estudos que não mostraram benefício em diminuição do número de casos com você matando o cachorro infectado. A grande questão também de tratar o cachorro é qual? Se você usar o mesmo remédio que você usa para tratar o humano, para tratar o cachorro, você pode induzir resistência naquele parasito na hora que ele infectar o humano. Então, você perde a droga de tratamento. Isso é importante, né? Agora, doutor, para prevenir, como é que se faz para prevenção essa doença? Existem vacinas, existem várias, isso para o cachorro, existem vacinas em estudos já, existem coleiras. E é importante o quê? O teu cachorro começou a apresentar feridas, lesões, e levar ele no veterinário, para que se faça diagnóstico dessa doença. E você começou a apresentar febre,
começou a perder peso, você está tendo que buscar muito pronto-socorro. E por que eu bato muito em pronto-socorro? Porque os grandes pacientes que ficaram grávidos, a grande maioria dos pacientes que ficaram grávidos foram isso. Eles iam 1, 2, 3. Eu tinha paciente com 1 mês de pronto-socorro e não resolvia. Por quê? Quando você vai no pronto-socorro, o médico que te atende, ele inicia uma investigação. Aí o próximo já é outro, o próximo é outro. Não tem ninguém que faz uma linha. Então é importante o que nesses casos? Ter um médico para chamar de seu, que eu brinco. O meu médico é esse, porque ele vai fazer uma linha de raciocínio e vai conseguir chegar no diagnóstico. E procurar o especialista. Agora, doutor, uma vez com o diagnóstico feito, como é que funciona o tratamento? Existe tratamento intravenoso, existe tratamento na rede pública, então não é uma doença que é difícil de tratar. É mais importante fazer o diagnóstico, porque existe esse tratamento. Então, fica o alerta, está aí a conscientização é importante. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Olha, veja a seguir, mulher é assassinada a facadas em região rural, na Fercal. Imagem agora da EPTG na volta para casa, trânsito lento, hoje um dia complicado no trânsito, a gente volta em seguida, não saia daí. Um crime covarde. Mais uma mulher foi assassinada aqui no Distrito Federal e dessa vez a ocorrência foi numa área rural na Fercal, região de Sobradinho 2. Keila Regiane da Costa Santos tinha 43 anos e ela foi assassinada a facadas dentro de casa. Quem encontrou o corpo foi a filha dela, uma adolescente de 13 anos. O principal suspeito é o companheiro da vítima, com quem ela tinha 2 filhas. Ele foi preso agora no fim da tarde e levado para a 35ª Delegacia de Polícia em Sobradinho 2. E a UNB publicou os editais de abertura das 3 etapas do Programa de Avaliação Seriada, o PAS. Elas vão ser feitas até o fim do ano e as inscrições podem ser feitas nas etapas, começam em 30 de setembro e vão até 18 de outubro. Mais informações você está vendo aí no site já, sebrasp.org.br/PAS. Obrigado pela sua companhia, vem chegando aí o Jornal da Band, uma boa noite, a gente volta amanhã. Tchau!